Olá, turma, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos começar o estudo dos compostos orgânicos, certo? Nós terminamos a eletroquímica e agora a gente vai entrar na química orgânica. E nós vamos passar um bom tempo com esse estudo, beleza? Então, acompanha aí, vamos lá! Galera, então no livro de vocês, esse conteúdo, a introdução à química orgânica, corresponde à aula de número 10, beleza? Então vamos começar aqui batendo um papinho sobre o que é química orgânica, o que é um composto orgânico. A definição que nós temos hoje de composto orgânico é diferente do que foi há alguns anos atrás. Lá no início do século XIX, a distinção que existia entre compostos orgânicos e inorgânicos se dava com base na origem da substância. Por exemplo, acreditava-se que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos a partir dos seres vivos. Então havia essa ligação íntima entre composto orgânico e ser vivo. Por exemplo, vamos falar do açúcar. O açúcar sempre foi reconhecido e ainda é hoje como um composto orgânico. Nós sabemos que o açúcar ele pode ser obtido a partir de vegetais, como é o caso da cana-de-açúcar. Então, como ele foi formado, foi produzido por um ser vivo, é então classificado como composto orgânico. O mesmo se aplica a demais carboidratos, aos lipídios, às proteínas. Como são produzidos por seres vivos, eram, portanto, classificados como compostos orgânicos, ok? Acreditava-se que um composto orgânico não poderia vir de uma fonte não viva, ou seja, de uma fonte mineral. Só que isso mudou em 1828, quando um alemão chamado Friedrich Wöhler produziu, por meio de uma reação, que eu vou mostrar para vocês agora, um composto orgânico de uma maneira que não se acreditava que poderia ocorrer até então. Então, observa a reação. O que ele fez foi o seguinte: ele pegou o cianato de amônio, que é um sal, e, portanto, reconhecidamente um composto inorgânico, logo algo que não está ligado a nenhum ser vivo, e aqueceu esse sal. O aquecimento do cianato de amônio produziu a ureia. Sabe-se que a ureia é um produto do metabolismo dos seres vivos, ou seja, ele produziu um composto orgânico a partir de uma fonte não viva, algo que até então acreditava-se que não era possível. Então, basicamente, ele derrubou aquela teoria que dizia que os compostos orgânicos tinham que vir dos seres vivos. Desde então, a definição do composto orgânico passa a ser um pouco diferente. Nós vamos construir o conceito de composto orgânico gradualmente, mas o que nós vamos ter agora é o conceito de química orgânica. Então, a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Então, tá aqui, olha só, é o elemento carbono que será o ponto-chave da definição dos compostos orgânicos, certo? Então, nós vamos fazer aqui uma distinção entre as características dos compostos orgânicos e dos inorgânicos para clarear a definição entre o composto orgânico e o composto inorgânico, beleza? Então, aqui estão as principais características de maneira comparativa. Os compostos orgânicos, em geral, são apolares e, portanto, insolúveis em água. Repare, em geral, tá bom, gente? Existem muitos compostos orgânicos que são polares, mas aqui nós estamos falando na grande maioria. Enquanto os compostos inorgânicos, em geral, são polares, portanto, solúveis em água. Novamente, existem exceções. Existem compostos inorgânicos que são apolares. Nós estamos falando nas maiorias, beleza? Próxima característica. Os compostos orgânicos possuem baixas temperaturas de fusão e de ebulição, enquanto os compostos inorgânicos tendem a ter altas temperaturas de fusão e ebulição. Obviamente, existem compostos inorgânicos com temperatura de fusão e ebulição baixa, mas a maioria tem alta temperatura de fusão. Por exemplo, vamos utilizar aqui o sal de cozinha. A alta temperatura de fusão, beleza? É uma substância polar, então é um bom exemplo para compostos inorgânicos. Agora vamos falar aqui de um composto orgânico que possa exemplificar bem a maioria. Vamos pegar aqui a gasolina, certo? É uma mistura de compostos orgânicos derivados do petróleo. Então, olha só, apolar, portanto insolúvel em água, baixa temperatura de ebulição, ou seja, evapora com facilidade, exemplifica bem o grupo dos compostos orgânicos. Bom, muitos compostos orgânicos, em sua maioria, são inflamáveis, são combustíveis. Então, quando você pensar em um combustível qualquer, é muito possível que você esteja pensando em um composto orgânico. Quer ver? Vou citar aqui, ó, gasolina, como nós já falamos, querosene, óleo diesel, etanol, madeira, todos eles são compostos orgânicos e são inflamáveis combustíveis. Já os compostos inorgânicos não tendem a ser inflamáveis, beleza? Vamos citar aqui um exemplo que é uma exceção.
O gás hidrogênio é um composto inorgânico, mas ele é um combustível, ele é inflamável, certo? Mas a maioria não é. Quer ver? Vamos pensar aqui em alguns gases, olha só. O oxigênio não é um combustível, ele é um comburente, né? Outros gases atmosféricos, como por exemplo, o gás carbônico, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, não são gases combustíveis, beleza? Vamos pensar aqui em outros compostos inorgânicos. Por exemplo, diferentes tipos de pedras, vamos falar aqui em granito, por exemplo, ou ainda no vidro, são compostos inorgânicos, logo não são inflamáveis, não pega fogo, beleza? E como nós discutimos agora há pouco, a presença do carbono pode nos dar um bom indicativo se o composto é orgânico ou não, tá? Todos os compostos orgânicos necessariamente precisam possuir átomos de carbono, enquanto os inorgânicos não necessariamente têm carbono. A maioria não tem carbono, apenas alguns deles possuem. Bom, então existem alguns compostos inorgânicos, mas que possuem carbono. A esses compostos, essas substâncias aí, são chamados compostos de transição, é como se eles estivessem ali em cima do muro, não é verdade? E aí a gente tem aqui algumas classes de compostos que podem possuir carbono, apesar de serem inorgânicos. Existem alguns óxidos com carbono, como por exemplo, o monóxido e o dióxido de carbono. Existem ácidos com carbono, o ácido carbônico, o ácido cianídrico, e existem vários sais que possuem carbono. Eu coloquei aqui como exemplo o carbonato de sódio, o cianeto de potássio e o cianato de amônio, que foi a substância utilizada por Wöhler para, por aquecimento, produzir a ureia. É um sal e, portanto, um composto inorgânico, certo? Então, novamente, o que são compostos de transição são substâncias inorgânicas e que, apesar de serem inorgânicas, apresentam carbono em sua composição. Fora os compostos de transição, os outros que tiverem carbono serão compostos orgânicos, correto? Muito bom, a gente está aqui no iniciozinho do estudo dos compostos orgânicos e para quem está aprendendo o que é química orgânica, a gente tem aqui um tópico inicial que é muito importante, tá bom? São os chamados postulados de Kekulé. Nós vimos que todo composto orgânico tem que ter carbono, então nós veremos aqui nos postulados características do carbono, como é que o carbono se comporta nos compostos orgânicos. Bom, o carbono é tetravalente, isso aqui independe do composto ser orgânico ou inorgânico, tá bom? O que significa que o carbono faz 4 ligações, então tá lá, olha só. Ele pode fazer as 4 ligações simples, ele pode também ter uma ligação dupla e 2 ligações simples. O carbono pode fazer, olha só, uma ligação tripla e uma ligação simples, e ele ainda poderia fazer 2 ligações duplas. É uma outra forma do carbono fazer as suas 4 ligações. O que importa é que o carbono vai fazer sempre 4 ligações, beleza? O próximo tópico do postulado de Kekulé diz o seguinte, que essas 4 ligações que o carbono faz são iguais, elas são equivalentes entre si. O que isso significa? A gente tem aqui um exemplo. Olha só, eu tenho um carbono que se liga a 3 hidrogênios e um cloro. Será que o fato de eu ligar o cloro aqui neste ponto, ou de eu ligar o cloro aqui neste ponto, faz diferença? Será que essa substância é igual ou diferente dessa substância em virtude de eu ter colocado o cloro em uma outra ligação? Tá vendo? Olha só, essas 4 substâncias, você acha que são iguais ou são diferentes? Elas são todas iguais, porque não importa se o cloro está se ligando por meio dessa ligação, ou por meio dessa, ou dessa, ou dessa. As 4 ligações são iguais, elas são equivalentes entre si, é o que diz este tópico, é o que diz este postulado. O próximo postulado diz para a gente o seguinte, que o carbono é capaz de formar cadeias, e está aqui uma grande característica dos compostos orgânicos, a presença de cadeias de carbonos. O que são cadeias de carbonos, cadeias carbônicas? São sequências de átomos de carbono ligados entre si. Então aqui eu tenho uma cadeia carbônica de um carbono só, certo? Mas aqui eu já tenho uma cadeia de 2 carbonos, olha só, 2 carbonos ligados uns aos outros, ligados um ao outro. E aqui eu já tenho 4 carbonos ligados uns aos outros. Essas aqui, gente, são cadeias carbônicas pequenas, tá bom? As cadeias de carbono podem possuir centenas ou talvez até milhares de átomos de carbono ligados em sequência. E isso, essa possibilidade do carbono formar enormes cadeias, explica a grande variedade dos compostos orgânicos. Existem bem mais compostos orgânicos do que inorgânicos na natureza, devido a essa variedade de formações de estruturas que as cadeias permitem que o carbono forme.